Muito bem, sejam bem-vindos a uma série de lições, uma série de aulas que explica que o gestor, que raios que o gestor de tráfego faz, na verdade. Então, sejam bem-vindos, eu sou Alfredo Prates, gestor de tráfego, gestor de lançamentos da Set Quality, uma agência de marketing digital que lança e-commerce, produto físico, o que for. O que é relacionado a vendas online, o Asset Quality está envolvida e chegamos aí em grandes feitos em curtíssimo tempo. E eu vim explicar que o gestor de tráfego faz. Então, da onde surgiu esse assunto? Por que eu me indignei e vim gravar esse vídeo? Porque eu vejo que muita gente confunde que gestor de tráfego é gestor de ferramenta. O que é gestor de ferramenta? Gestor de ferramenta é aquele cara que está criando anúncio no Facebook, criando anúncio no Google Ads. E isso é o carinha que usa uma ferramenta para criar anúncio. Embora essas ferramentas, essas fontes de tráfego, elas sejam muito bem ali, tragam muito retorno financeiro, não quer dizer que um operador de ferramentas seja um gestor de tráfego. Por que então que eu criei uma série de lições? Por que eu criei lições? Porque senão o vídeo ia ficar muito extenso. Então eu quero que você absorva esse conteúdo de uma forma bem simples. Eu não quero que você procrastine. Então, o que o gestor de tráfego faz e se você já ganha muito dinheiro gerenciando uma ferramenta de anúncio, se tornando um gestor de tráfego, você vai criar e vai ganhar muito mais dinheiro com isso. Ou então, eu trago aqui a possibilidade que você tem de se tornar um gestor, mesmo começando do zero, ou se já tem experiência, ótimo, porque o que eu vou dizer aqui tem que fazer sentido não só para a Set Quality, mas tem que fazer sentido para o seu trabalho no dia a dia, ouvindo outras pessoas, absorvendo outros cursos e assim por diante. Então você vai perceber aqui nessa sequência de vídeos que o gestor de tráfego ele é muito mais do que o gerenciador de ferramentas, tá bom? Então vamos lá. Vem cá, eu vou deixar até uma analogia para que fique muito simples e você desconstrua ali a questão que tráfego é simplesmente criar um anúncio e que tudo é só um tráfego e que se você fizer uma conta demais, isso vai fazer com que o seu cliente, o seu produto, o seu parceiro, ele consiga ficar muito mais tranquilo. Ou seja, a produção de conteúdo, quando é utilizada uma produção de conteúdo numa estratégia de tráfego, tudo fica mais simples de se enxergar. E eu vou mostrar como e o porquê. Agora, faça analogia aí. Imagina que o tráfego, na sua mão, ele se torna um rio. Então, um rio ali tem vários peixes, ok? E as fontes de tráfego são várias nascentes. Então, se eu trabalho com o Google, é uma nascente chamada Google. Eu tenho o Facebook, é outra nascente. Eu tenho Taboola, LinkedIn, Twitter e assim por diante. Eu tenho várias fontes de tráfego. Mas eu tenho outras fontes de tráfego chamado redes sociais. Eu tenho outras fontes de tráfego chamado tráfego orgânico. Então, o gestor de tráfego, ele tem que controlar o rio, ele não controla as nascentes. Então, veja bem que a nascente, você pode colocar em uma barragem, ou você pode até modificar a nascente, ou você pode intensificar, você pode cavar e trazer mais. Você vai gastar mais dinheiro para isso, obviamente. Mas quer dizer que você tem que se preocupar com o rio, ou seja, as pessoas que estão entrando nas suas páginas, estão acessando, o que elas estão acessando e de onde elas vieram, elas viram, da onde que é a origem para que elas consumissem aquele seu conteúdo.
Então, o gestor de tráfego, primeiro, ele tem que ser frio e calculista. Então, o gestor de tráfego frio e calculista, ele, independente de onde a pessoa veio lá do Xvideos. Ah, a pessoa veio para o meu canal de emagrecimento do site pornô. Você tem que ser frio e calculista e identificar se essas pessoas estão te dando retorno e, quem sabe, fazer um investimento lá no site pornô para que venham mais pessoas. Frio e calculista, trabalhando na ética e na moral. Porém, você tem que trabalhar ali com total controle da sua fonte de conteúdo. Beleza? Então, é isso. Tráfego é igual ao rio, então ali o caminho que o seu cliente vai, que os seus usuários, seus clientes vão ali caminhar até a sua oferta ou até o seu canal, e a fonte de tráfego é a nascente. Então você vai colocando uma de acordo com a necessidade. Então agora eu não estou falando e nem vou ficar falando que Facebook Ads, Google Ads e tudo mais, porque isso só te faz ser um gestor de ferramentas. E aqui vamos falar de algo que dá mais dinheiro, que é o gestor de tráfego. Qual que é a estratégia principal de um gestor de tráfego? É essa daqui: atrair, engajar e converter. Então o tráfego, a gestão do tráfego, ela tem que ficar toda ali em cima dessas três premissas. Então você tem que trabalhar em cima disso. Você sabe que atrair mais pessoas, criar novos leads é importantíssimo. Porém, para onde que você vai conduzir esses leads? Como que você vai conduzir esses leads? Por quais ferramentas de anúncio você vai fazer isso? Entendeu? Então, o que acontece? Você tem que ter um conteúdo, vamos dizer que como se fosse anatômico. Ele tem que se moldar a forma que o produtor cria o conteúdo e o tipo de conteúdo que o cliente ele está ali familiarizado. Então, já vai facilitando. Se você tem ali um conteúdo em vídeo, você sabe que sua distribuição vai ser em vídeo e você vai utilizar as ferramentas de anúncio em cima da distribuição de anúncios de vídeo. Tem que ficar óbvio, não tem que parecer óbvio. Então, por mais simples, de forma mais simples que eu fale para você, se você entender e absorver que o gestor de tráfego ele trabalha nessa essência, aí você vira uma pessoa que você vira um estrategista, na verdade. Quanto mais fontes de tráfego, melhor. Então, eu vejo muitas pessoas que somente com uma fonte de tráfego, ela ganha milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares, milhões de reais. Então, quer dizer que se ela tivesse 2 fontes de tráfego, 3 fontes de tráfego, ela poderia aí aumentar exponencialmente as vendas. Não necessariamente triplicar, mas sim criar ali um plantio novo. O que vou falar também, um argumento forte em cima disso, é o que? Uma crise financeira. Você tem uma padaria, daí construíram construíram um lixão do lado da sua padaria e as pessoas pararam de frequentar a sua padaria. Isso é tráfego puro, gente. Vou colocar no exemplo prático, físico, mas quer dizer tráfego de pessoas. Então, você tinha uma padaria, construíram um lixão, as pessoas pararam de entrar no seu estabelecimento. Então, se você só tem uma padaria, e dependia do lixão, você tem 2 escolhas. Ou aumentar a fonte de tráfego, contratar trabalhar com delivery e criar uma pizzaria e trabalhar entregando, ou você tem que ter outra padaria, ou seja, uma outra fonte de tráfego em outro lugar. Quem tem não tem nenhum. Então, se você trabalha com 2 fontes de tráfego, quando o Facebook bloqueia a sua conta de anúncios, o Google bloqueia a sua conta de anúncios, você está tranquilo, porque você tem um plano B. Ou, às vezes, você tem 2 planos A. Se você trabalha com a mesma estratégia em 2 fontes de tráfego, ou 3 ou 4, quando acontece o caos, você está ali tranquilão.
não é isso? Então, comenta aqui embaixo se você fica tranquilão ou se você fica desesperado quando bloqueia sua conta. E também coloque aqui perguntas sobre essa questão de ter mais de uma fonte de tráfego. Porque eu quero aqui nessa sequência de aulas explorar a possibilidade de criar estratégias multidisciplinares. Deixa eu falar de uma forma mais palpável. Criar um conceito universal de tráfego. Que você utilizar YouTube, Facebook, Instagram, Twitter e tudo mais, numa estratégia de tráfego única. E daí você cria uma fonte de captação de novos leads. E depois o grande problema é lidar com o volume. Mas isso é um problema que fica mais para frente. A gente vai abordar mais sobre isso. Então, aqui, geralmente, as fontes mais fáceis de aprender pela quantidade de conteúdo é Facebook, Ads e o Instagram, que faz parte da mesma plataforma, e o YouTube, que está dentro ali do Google Ads. Então, você que trabalha como influenciador ou gera algum conteúdo, trabalha com infoproduto e tudo mais, essas 3 fontes de tráfego são muito boas para você começar. Então, você já pensando em 3, mas de uma forma bem simplificada, fica tudo mais fácil, você já começa com tudo ali certinho e sem aquele terror de, eu vou começar, vou aprender a criar anúncio. Eu vejo muitas pessoas, muitos sites ainda que sequer tem o Pixel. Isso quer dizer muito para mim. Quer dizer que as pessoas têm ali um certo ranço, um certo trauma de começar a anunciar. E eu, que fazia parte desse time da rejeição da ferramenta de anúncio, eu trabalhei por muitos anos como programador, desenvolvedor de software e criando ferramentas web, produtos web, e sempre fugi das ferramentas de anúncio. E hoje em dia, o simples fato de você utilizar uma ferramenta de anúncio ligando pessoas que precisam, pessoas que oferecem, eu vi que eu perdi 10 anos, aí eu poderia ter ganhado muito dinheiro mesmo, tá bom? Então, tenha isso em mente. 3 fontes de tráfego, já pensa isso no começo. Como? Comenta aqui embaixo. Sozinho a gente não consegue fazer muito mais do que em grupo, em conjunto. Então, comenta aqui embaixo e a gente conversa sobre as possibilidades, tá bom? Nesse curso, nessa aula, eu vou falar sobre a oportunidade que o gestor de tráfego tem, explorando muito mais do que as ferramentas. E, por fim, aqui para finalizar essa aula, eu vou falar sobre o quê? Tenha um cockpit e centralize o máximo possível das suas fontes de anúncio. Ou seja, tem o Pixel, que eu vou abordar. Na verdade, eu vou falar ali de uma forma bem simplificada, que é o que? Você controlar as suas fontes, os seus pixels, os seus rastreamentos de forma centralizada. E esse carinha aqui, o Google Tag Manager, ele é fantástico para isso. Por quê? Porque você cria um site, ele gerencia os scripts da sua página. Então você tem uma campanha que tem 10 páginas lá. Daí você vai lá e instala o gerenciador de tags, que é o que? Você coloca um código e se tiver Pixel, Google Analytics, um monte de código que está lá, ao invés de você entrar página por página, você usa o gerenciador de tags para fazer isso. É fantástico. Isso daqui salva muita coisa. E outra coisa também você, como gestor de tráfego, nem sempre você vai trabalhar sozinho. Então nada melhor do que organizar o seu trabalho. Porque eu vou falar o seguinte, o gestor de tráfego Nutella, que é aquele cara que só gerencia a ferramenta, ele tem ali um universo mais limitado. Porém, o gestor de tráfego raiz, ele tem muito mais controle, porém ele tem muito mais responsabilidades no negócio dele. Que isso, a responsabilidade e o controle vai trazer o resultado assim, exponencial. Ou seja, se você já faz ali um trabalho bom, gerindo o tráfego com uma ferramenta, imagina então
tendo uma gestão completa de tráfego na sua empresa, com outras fontes de tráfego e estratégias mais elaboradas. Então, vou ficar por aqui. Na próxima aula, eu vou falar sobre as estratégias e ferramentas que o gestor de tráfego ele tem que pelo menos conhecer para usar isso como um verdadeiro canivete suíço nas estratégias de marketing, nas vendas e tudo mais, tá bom? Te espero na próxima aula e comenta aqui embaixo se ficou muito chato, se eu não falei nada com nada ou se isso te ajudou, beleza? Até a próxima aula.